E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Israel Redite. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. E o que teremos hoje? Hoje teremos o quê? Atualização de Sobrenatural. Essa história tá muito bacana, é bem engraçada mesmo, eu dei altas gargalhadas com ela. A história fala sobre o quê? Fala sobre o Rei das Trevas e uma humana indefesa, frágil. Pra quem já assistiu aquele seriado na Netflix, Desgraça ao Seu Dispor, a sinopse é bem parecida mesmo. O final é bacana. Eu tive que arrumar o final, por quê? Porque no aplicativo que eu coisa as histórias do site, o final sumiu. Aí eu tive que arrumar o final, mas deu certo. Eu espero que vocês gostem da história. Não deixem de curtir, de comentar, de hypar o vídeo, tá? Por quê? Porque vocês me pedem histórias bonitinhas, aí eu ponho aqui histórias bonitinhas e o que acontece? Não tem visualização. Não sei por que as histórias bacanas, bonitinhas, que os maridos amam as OPs, ou que as OPs são apocalípticas, que vão lá, bate, não tem tanta visualização quanto a tira e porrada e bomba. Eu acho que vocês gostam de ver o sofrimento dos outros, viu? Porque vocês não gostam desses bonitinhos que eu posto. Aí eu fico indignada mesmo. Tipo, semana passada, eu postei um bem bacana aqui e não teve visualização, gente. Eu acho que teve 2.000, 3.000 visualizações. Aí eu fico bem triste mesmo. Porque vocês ficam Ah, o menino funcionário cantando, ó. Tá vendo? Cantora. Ela tá viciada em K-pop. Dá oi. Fala oi. Oi. Então, gente, por hoje é só isso mesmo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de comentar, de ir pá, tá? Um beijo e tchau. Dá tchau, neném. Tchau, daqui. Maticada. Solta beijo. Solta beijo. Faz. Ela tá fazendo. Ao fazer um pedido na véspera de Natal, acabei escrevendo para o Rei das Trevas em vez do Papai Noel. No dia seguinte, um homem lindo, com olhos dourados, bateu à minha porta. Ele se encostou preguiçosamente no batente, segurando minha lista de desejos entre 2 dedos longos. Que tipo de desejo ridículo é esse? Como assim? Uma devota deseja uma vida inteira de refeições ricas e fartas, cercada de riqueza, e só pede um sugar daddy bem dotado e dedicado, além de $1 milhão. Obrigada. Vestindo meu pijama de urso, abri a porta com os olhos sonolentos. Um homem lindo, com quase 1,93 m de altura e um peito de aproximadamente 43 polegadas, apareceu bem na minha porta. Esfreguei os olhos. Não era um sonho. O homem bonito abaixou os olhos para mim, com um olhar frio e penetrante. Ele estalou a língua, impaciente. Que tipo de desejo ridículo é esse? Só então percebi o pedaço de papel apertado entre seus dedos. Como assim? Uma devota deseja uma vida inteira de refeições ricas e fartas, cercada de riqueza, e só pede um sugar daddy bem dotado e dedicado, além de $1 milhão. Obrigada. Ah, esse era o desejo que eu tinha feito ao Papai Noel antes de dormir na noite passada. Acordei completamente naquele instante. Será que o Papai Noel tinha vindo realizar meu desejo? É exatamente o que está escrito. Esfreguei as mãos, animada. Eu não esperava que o Papai Noel fosse tão bonito assim. O homem bonito agiu como se não tivesse me ouvido. Ele me lançou um olhar de desprezo e continuou. Então, você está disposta a vender sua alma para mim? Eu estava tão imersa na alegria de ganhar o prêmio máximo que nem percebi a ameaça. Isso realmente pode se realizar? Então posso acrescentar mais algumas coisas? Juntei as mãos em uma postura devota e fiz uma reverência para o homem bonito. Ó grande Papai Noel, desejo paz mundial e que minha família seja livre de doenças e desastres. O homem bonito interrompeu minha fala. Por que você está procurando aquele velho? No máximo, ele vai colocar um boneco de pano na sua meia. Isso é apenas uma história para enganar crianças. Perguntei confusa. Se não for para o Papai Noel, para quem mais alguém faria pedidos no Natal? E por que você está insultando a si mesmo? O homem bonito olhou para o papel em sua mão e depois para mim, com minha expressão pura e ingênua. Um toque de diversão surgiu em seus olhos. Acontece que você é analfabeta. Você que é analfabeto. Você não conhece a palavra Rei das Trevas? Claro que conheço. É para o Papai Noel! Pisquei algumas vezes. Finalmente percebi. Ah, então cometi um erro de digitação. Desculpe pelo incômodo. Com um bang, fechei a porta com força, deixando apenas um som abafado do outro lado. Rei das Trevas? Um nome tão familiar. Fiz uma rápida pesquisa na internet. Meu coração, que antes estava cheio de expectativa, finalmente perdeu toda a esperança. Então não era o Papai Noel vindo realizar meu desejo. Eu tinha invocado o Rei dos Demônios em vez disso. E eu simplesmente tinha trancado ele do lado de fora. Meu celular vibrou naquele exato momento. Uma sequência de mensagens de um número desconhecido apareceu.
Agora você sabe para quem estava fazendo um pedido? Assustada? Com medo até de falar? Você não precisa ficar tão apavorada assim. O Rei das Trevas não come pessoas. Um gato comeu sua língua? Fiquei olhando para a tela, e 3 segundos depois, bloqueei o número. Encostado em um poste de luz, o Rei das Trevas olhou para o ponto de exclamação vermelho na tela do celular. Então murmurou baixinho. Porra! Eu andava de um lado para o outro na sala, em pânico. Eu me perguntava se bloqueá-lo realmente funcionaria. Será que ele iria me assombrar? Às pressas, pedi vários itens para afastar o mal em um aplicativo de entrega. Bastão de sálvia, alho, sal grosso, estaca de madeira, amuleto contra mal-olhado, a Santa Bíblia. Esperei ansiosamente por mais de meia hora. O entregador bateu na porta. Olhei pelo olho mágico para garantir que o Rei das Trevas tinha ido embora antes de abrir. Mas quando o entregador levantou a cabeça, seus olhos estavam vazios, e sua boca se abria e fechava repetidamente. Me desbloqueei, me desbloqueei, me desbloqueei. Assustada, chamei o segurança do prédio para subir. O guarda veio reclamando, mas, assim que chegou à minha porta, também pareceu ser possuído. Me desbloqueei. Me desbloqueei. Gritei de terror. O vizinho, incomodado com a confusão do lado de fora, abriu a porta pronto para reclamar. Mas no momento em que nossos olhares se encontraram, ele também se juntou ao coro. Eu não tinha outra escolha. Tremendo, tirei o Rei das Trevas da minha lista de bloqueados. Uma nova mensagem apareceu imediatamente. Tem coragem de me apagar? Ao mesmo tempo, o canto do lado de fora parou. Suspirei aliviada. Imediatamente tentei me desculpar. Por favor, não mexa comigo. Eu estava errada, está bem? Desculpa. Ele respondeu. Você não tem educação. Se não tivesse me desbloqueado, eu poderia ter feito todas as pessoas que cruzassem seu caminho repetirem essa frase. Aquilo teria sido um verdadeiro teste para a minha sanidade. Rapidamente, enviei uma sequência de emojis de reverência. O humor dele pareceu melhorar um pouco. Agora você sabe quem eu sou? Eu sei, eu sei. Então, senhor Rei das Trevas, você pode voltar agora? Está frio lá fora. Desculpe por fazer você passar por isso. Você acha que pode simplesmente me convocar e me dispensar quando quiser? O que isso significava? Ele estava tentando me extorquir? Nem pensar. Cerrei os dentes e digitei. Eu não tenho dinheiro. Chame a polícia se for preciso. Uma brisa fria passou de repente pela minha orelha. Uma voz profunda ecoou bem perto de mim. Já que estou aqui, preciso levar algo comigo. Tapei os ouvidos, fechei os olhos e gritei. Assassinato é ilegal. O Rei das Trevas não apareceu, mas sua voz parecia ecoar dentro da minha cabeça. De que adianta eu matar você? Eu posso conceder seus desejos. Sua voz carregava um tom de tentação. Agora levante-se e vá até a porta. Sem conseguir resistir, segui a voz até a porta. Abra. O dinheiro está lá fora. Foi preciso um enorme esforço para arrastar o saco de dinheiro para dentro de casa. 2 milhões inteiros. Eu ainda estava em choque. Depois de confirmar que era dinheiro de verdade e não algum tipo de dinheiro funerário, enviei rapidamente uma mensagem para o Rei das Trevas. Você não é um demônio, você é Plutus. Por favor, aceite a reverência de uma devota. Para minha surpresa, o Rei das Trevas até dobrou o valor do meu desejo. Ele respondeu rapidamente. Em troca, você me pertence. De agora em diante, sou seu mestre. Mudei de opinião em um segundo. Mestre, eu sou sua Anne. Ele fez uma pausa. Você não aceitou isso rápido demais? Seu nome é Anne? Parece que esse Rei das Trevas não é muito de navegar na internet, nem entende o clima econômico atual. Almas deveriam valer uma fortuna ou algo assim? Eu vendo meu corpo para a empresa durante 10 horas por dia, apenas para juntar $5.000 por mês. Pensando bem, meu chefe é o verdadeiro Rei das Trevas. Olhei para baixo e digitei. Por que eu não aceitaria? Mas, ei, trevoso, você não esqueceu um dos meus desejos? Onde está meu sugar daddy mimado e dedicado em todos os sentidos? Assim que a mensagem foi enviada, uma batida ecoou na porta. A voz do Rei das Trevas veio do outro lado da madeira. O que exatamente é um sugar daddy dedicado? Eu estaria mentindo se dissesse que não estava com medo. Eu apenas estava fingindo ser corajosa. Então, no momento em que abri a porta, joguei um punhado de sal grosso bem na direção dele. Acertou o Rei das Trevas em cheio. Alguns grãos ficaram presos em seu cabelo, enquanto outros escorregaram pela gola de sua camisa desabotoada. Seus olhos vermelho escuros se levantaram, fixando-se em mim. Soltei algumas risadas sem graça. Eu já tinha comprado isso, então achei melhor testar. O olhar dele percorreu o bastão de sálvia em minha mão, o amuleto de mal-olhado pendurado em meu peito e o alho saindo do meu bolso. De repente, ele caiu na gargalhada. Eu sou o Rei das Trevas, não um zumbi. Ele levantou a mão e retirou os grãos de sal do ombro. Isso é inútil. Ah, certo. O medo realmente tinha me feito perder a cabeça. Por que eu não comprei um crucifixo e uma Bíblia? Como se estivesse lendo minha mente, ele acrescentou. Nem pense nisso. Crucifixos também não funcionam comigo. O homem alto e de pernas longas entrou casualmente no meu apartamento. Ele se jogou sem cerimônia no meu pequeno sofá. Explique logo. Seu outro desejo. O que exatamente é um sugar daddy bem dotado e dedicado em todos os sentidos? Solteira desde o nascimento por mais de 20 anos, eu sempre sonhei que o céu colocaria um sugar daddy carinhoso bem no meu colo. Esfreguei as mãos animada. Bem, um sugar daddy dedicado, como o nome sugere, é alguém que vai cuidar de mim incondicionalmente, me servir, me agradar, me mimar e me amar.
quanto a parte de bem dotado em todos os sentidos. Meu olhar desceu lentamente. O tecido fino da camisa marcava perfeitamente seus músculos peitorais definidos. O peito é grande o suficiente. Confirmado. Cintura fina em formato de V. Confirmado. As pernas parecem mais longas que a minha expectativa de vida. Confirmado. E nem preciso falar sobre o rosto dele. Sobrancelhas marcantes, olhos profundos e uma ponte nasal tão afiada que parecia capaz de cortar um cartão de crédito. Ele era o verdadeiro sugar daddy dos meus sonhos. Sua aura é muito estranha. Ele falou de repente, tirando-me das minhas fantasias. Você não parece ter medo de mim, e agora há pouco sua aura irradiava um amarelo brilhante. Soltei uma risada sem jeito. Essa deve ser a luz sagrada da pureza. Mas ei, uma aura é uma questão de privacidade pessoal, não é? Você não pode simplesmente ficar espionando. O Rei das Trevas se levantou do sofá. Com quase 1,90 m de altura, sua presença imponente parecia ainda mais opressiva dentro do meu pequeno apartamento. Ele caminhou até mim passo a passo, com seu olhar afiado e penetrante fixo em mim, como se pudesse enxergar através da minha alma. Você chama isso de privacidade? Recuei até minha cintura bater na borda da mesa de jantar. Sua figura imponente pairava sobre mim, aqueles olhos dourados semelhantes aos de uma fera observando sua presa. Porque eu também posso ler sua mente. Quando percebi o que ele estava prestes a fazer, já era tarde demais. Todas as minhas fantasias picantes e pensamentos vergonhosos. Espera aí. Já era tarde demais. Suas pupilas se contraíram de repente, como se sugassem toda a luz e o som ao redor. Fiquei completamente imóvel. Meu coração batia descontroladamente. Meu corpo inteiro formigava, como se uma corrente elétrica passasse por ele. Eu não sabia quanto tempo havia passado. Até que aqueles olhos intensos gradualmente ficaram confusos. Você quer me comer? Ele me soltou e deu meio passo para trás. Corando, lembrei dos pensamentos que tinha acabado de ter. Era um tipo diferente de comer, não era? Pelo visto, esse Rei das Trevas era mais inocente do que eu imaginava. Você também quer me prender na cama, repetiu ele lentamente. Onde foi que minhas roupas iriam parar? Você até imaginou minha verdadeira forma? O que você quer dizer com esses chifres de carneiro parecem ter sido feitos para serem usados como guidão? E você ousaria me montar? Avancei e cobri a boca dele com a minha mão. No momento em que minha palma tocou seus lábios frios, aquela sensação elétrica voltou a percorrer meu corpo. Está bom, pare de falar. Mais um pouco, e isso vai ser censurado. Era isso que ele ganhava por mexer sem cuidado nos pensamentos de uma garota com uma mente tão criativa. Mesmo sem experiência prática, eu tinha uma sólida base teórica. Eu realmente tinha ensinado uma ou duas coisas ao Rei das Trevas. Uma pena que tudo não passava de pura teoria. Foi você quem quis ler minha mente. Retirei minha mão e o encarei, tentando manter uma postura corajosa. Você não pode me culpar por isso. O homem ergueu levemente uma sobrancelha e perguntou. Então, o sugar daddy carinhoso que você deseja, sou eu? Olhei para o físico esculpido dele e para seus traços exageradamente perfeitos. Dei uma risada seca e elogiosa. Tudo bem? Um olhar impaciente apareceu em seu rosto, mas suas palavras foram. Vamos acabar logo com isso. Eu não como cebolinha, então corte em pedaços maiores e retire depois de branquear. Certifique-se de usar o alho para refogar os temperos. Não estou acostumada com o sabor de alho cru. Um pouco apimentado está bom. Meu estômago não aguenta muita pimenta. Ah, o óleo nem está quente ainda. Por que você está colocando a comida dentro? O homem jogou a espátula no wok, irritado. Por que você não faz isso? Ele estendeu a mão para tirar o avental enquanto falava. Eu o interrompi rapidamente. Você faz. Danny é o sugar daddy dedicado. Danny é quem cozinha. Ele me lançou um olhar de lado, com os olhos cheios de desprezo. Eu devo estar louco por estar brincando de casinha com você. Danny, existe um apelido ainda mais feio. Ele explicou que Rei das Trevas era um termo coletivo. Havia mais de um rei neste mundo. Podia ser entendido como o Rei dos Demônios. O mais poderoso entre os demônios. Se precisa me chamar de alguma coisa, use minha verdadeira designação. Din Din. Repeti o nome dele. Com um aceno casual da mão, ordenei. Vamos, Din. Prepare alguns pratos para mim. Sob meus constantes incentivos, as habilidades culinárias de Din melhoraram dia após dia. Um demônio que nem precisava comer comida humana. Agora conseguia preparar um jantar completo de 3 pratos em menos de 1 hora. Eu aplicava habilmente a estratégia da cenoura e do castigo. Primeiro, eu criticava. Essas tiras de carne de porco refogada que você fez hoje estão um pouco duras. Então, quando ele estava prestes a perder a paciência, eu imediatamente acalmava seu ego. Mas eu comi tudo mesmo assim. Sabe por quê? Ele apenas olhou para mim, em silêncio. Porque foi você quem fez. Sorri, com os olhos curvados em meia lua. Desde que seja feito por você, é o melhor. Uma combinação perfeita, suave como água corrente. A irritação em seus olhos desapareceu aos poucos. Depois de soltar um resmungo de desdém, ele se virou e foi lavar a louça obedientemente. Mais tarde, até eu peguei pesquisando escondido no celular. Como deixar tiras de carne de porco frita mais macias? E cozinhar usando apenas um avental realmente melhora o sabor? Isso só provava que com as estratégias certas, até o Rei das Trevas podia ser manipulado. Jim já estava acostumado a me servir todos os dias como um sugar daddy dedicado. Seja lavando minhas roupas íntimas com uma expressão irritada, ou esfregando o chão de joelhos, ele sempre era um verdadeiro colírio para os olhos.
Claro, se ignorássemos a aura sombria de "não mexa comigo" que emanava dele. Eu estava bem alimentada e completamente satisfeita. Afundada no sofá, eu beliscava pedaços de fruta cortados em pequenas porções. Dean terminou de pendurar a última peça de roupa e veio até mim. Você está satisfeita agora? Bati na minha barriga com total satisfação. Sim, o grande eu está muito satisfeito. A boca de Dean se contraiu. Ele cerrou os dentes, segurando a irritação, e abriu um sorriso frio. De repente, inclinou-se para perto, seus olhos dourados encarando profundamente os meus. Então, não está na hora de começarmos a trabalhar? Fiquei paralisada. Eu não sabia se era porque aqueles olhos eram naturalmente hipnotizantes. Mas, sempre que ele me olhava daquela forma intensa, meu coração sempre me traía e acelerava sem controle. Que trabalho! Pensamentos maliciosos depois de uma refeição farta? Minhas bochechas queimaram, e meu olhar começou a vagar. Bem, isso não está indo rápido demais? Você pode não entender os costumes humanos, mas acreditamos em ir passo a passo, deixando as coisas acontecerem naturalmente. Quando a paixão chega ao auge, tudo acontece por conta própria, certo? Você não pode simplesmente pular direto para essa parte. Dean parecia não estar ouvindo nada. Seu corpo começou a mudar. Uma luz dourada escura surgiu em sua pele, e chifres começaram a nascer lentamente em suas têmporas. Uma longa e poderosa cauda apareceu silenciosamente atrás dele. A ponta roçou minha coxa de leve, causando um arrepio pela minha espinha. Você está pronta para se tornar minha devota? Sua voz caiu para um sussurro rouco. Eu despertarei todos os desejos sombrios escondidos no seu coração: ganância, inveja, ódio, ressentimento. Israel Reddit. Tudo o que você deseja estará ao seu alcance. Sua respiração quente tocou meu ouvido enquanto ele murmurava de forma sedutora. Esses pensamentos sombrios e distorcidos, eles não são realmente bonitos? Sim, eram lindos. Eu nunca tinha visto um homem tão deslumbrantemente belo. Totens dourados escuros se espalhavam por sua pele pálida como vinhas misteriosas. Até aqueles chifres, símbolos de um demônio, pareciam joias brilhando no silêncio da noite. Eu olhava para ele completamente hipnotizada, quase esquecendo de respirar. Dean levantou a mão, e as pontas dos seus dedos tocaram suavemente meu queixo, fazendo com que eu não tivesse escolha a não ser encará-lo. Um sorriso quase imperceptível apareceu no canto de seus lábios. Submeta-se a mim. Seu mestre lhe concederá tudo. Um único pensamento crescia dentro da minha mente. Eu queria ele. Eu queria muito. Meu corpo ficava cada vez mais quente. Guiada pelo puro instinto, envolvi meus braços ao redor do pescoço dele, fiquei na ponta dos pés, e o beijei com força. Dean estava encostado na cabeceira da cama, esfregando as têmporas em pura frustração. A pequena figura ao seu lado tinha desaparecido completamente, agora dormindo profundamente e soltando pequenos roncos. Uma das minhas mãos ainda repousava, de forma imprudente, sobre a cintura dele. O que os humanos perseguiam durante toda a vida não passava de dinheiro, poder e status. Tudo o que ele precisava fazer era provocar e ampliar esses desejos com cuidado, e a escuridão escondida no coração humano naturalmente viria à tona. Mas agora, depois de tanto tempo tentando me tentar, o único desejo que ele tinha conseguido despertar naquela pessoa diante dele era realmente apenas aquele? Eu não fazia ideia de quanto tempo havia dormido antes de voltar lentamente à consciência. A pequena cama parecia ainda mais apertada do que antes, e eu chutei a perna irritada. Um gemido abafado de um homem soou imediatamente ao meu lado. Abri os olhos de repente. Dean estava deitado ao meu lado, com as roupas completamente bagunçadas. Sua camisa estava amassada, com 2 botões abertos revelando seu peito firme e musculoso. Sua expressão continuava tão preguiçosa quanto sempre, embora as sombras sob seus olhos parecessem um pouco mais profundas. Agarrei o cobertor e gritei. O que você fez comigo? Por que eu estou sentindo tanto calor? Você é muito boa em se colocar como vítima. Ele soltou uma risada fria. Quem foi que gritou? Eu preciso provar um homem perfeito antes de morrer, e depois se jogou em cima de mim? Apontei para mim mesma, completamente confusa. Eu? Você é o primeiro humano que conheço a ser movido por um desejo tão puro. Ele apontou com os olhos para meus lábios machucados e para as marcas avermelhadas em minha clavícula. Depois de confirmar que tudo aquilo tinha sido causado por mim mesma, não pude deixar de sentir uma certa admiração. Eu sou incrível. Se eu tive coragem de beijar o próprio Rei das Trevas, existe alguma coisa que eu não faria? No segundo seguinte, um pensamento assustador passou pela minha mente. Gritei. Ah não, eu dormi com um demônio. Vou dar à luz um monstro? Você está pensando demais. Dean soltou uma risada cheia de desprezo. Você nem sabe respirar enquanto beija. Desmaiou depois de apenas algumas tentativas, deixando de lado o fato de que Dean não é humano. Resumindo, acho que posso dizer que finalmente provei um homem de primeira linha. Eu estava de ótimo humor. No dia seguinte, vendi a Dean uma promessa vazia. Não se preocupe. Na verdade, estou cheio de ideias maliciosas. Vocês, demônios, não precisam de metas para medir a maldade humana? Quando eu terminar meus próprios negócios, vamos fazer algo grandioso. Garanto que seu desempenho ficará muito à frente dos outros. Dean cruzou os braços e se encostou no batente da porta, observando-me. Não vejo ambição em você. Seu olhar desceu lentamente, parando no saco pesado de dinheiro que eu mal conseguia arrastar. Mas vejo claramente que você quer que eu carregue seu dinheiro. Eu ri. Você me conhece bem demais, mestre. Quero fazer compras hoje, mas esses 2 milhões em dinheiro são muito pesados.
Meu gentil senhor rei das trevas, poderia me ajudar a carregá-los por um tempo? Dean ergueu a enorme bolsa de dinheiro sobre o ombro com uma mão, enquanto mantinha a outra casualmente no bolso. Mesmo apenas caminhando pela rua, ele era tão absurdamente bonito que os pedestres não conseguiam evitar virar a cabeça para olhar. Você não vai depositar esse dinheiro? Ele perguntou. Caminhei na frente, olhando para trás enquanto sorria. Não precisa. Vou gastar tudo de uma vez. Realmente há algo errado com sua cabeça. Primeiro, arrastei Dean para dentro do shopping e comprei centenas de jaquetas de inverno. Finalmente pude ignorar as etiquetas de preço e declarar com orgulho: levem tudo o que estiver nessas paredes. Depois fomos ao supermercado e esvaziamos vários corredores de salgadinhos e doces. Usando meu lado dominante dos dramas de TV, ordenei friamente: daqui até ali, coloquem tudo no carrinho. Por fim, encomendei um sistema de aquecimento de última geração, gastando centenas de milhares sem sequer piscar. Quando terminamos as compras, levei Dean ao orfanato no lado oeste da cidade. Foi lá que cresci. O portão de ferro era antigo, com a tinta descascada, mas a velha árvore de gafanhoto no quintal continuava lá. Durante muito tempo, eu não ganhava dinheiro suficiente para comprar coisas boas para as crianças mais novas do orfanato. Agora, finalmente tinha essa oportunidade. Naquele inverno, aquelas crianças não precisariam mais sentir tanto frio. Os entregadores nos ajudaram a carregar as caixas de papelão para o quintal. Dean continuava reclamando sobre como aquilo era irritante, mas suas mãos nunca paravam. Ele rapidamente desempacotava e organizava tudo. As crianças pequenas ficaram em fila, esperando obedientemente. Nós distribuímos os presentes um por um. Uma garotinha com Maria Chiquinhas pegou um pirulito colorido, maior que a própria mão, das mãos de Dean. Seus olhos brilharam de repente, e ela puxou timidamente a barra da minha camisa. Irmã Fada, você trouxe o Papai Noel para nós? Sorri e me agachei para acariciar sua cabeça. Claro que trouxe. Como você descobriu? O Papai Noel esteve muito ocupado nos últimos dias, então só conseguiu entregar os presentes aqui hoje. Depois de dizer isso, pisquei para Dean. Dean olhou para a garotinha. De repente, ele se inclinou, fez uma expressão exageradamente assustadora e abaixou a voz. Eu não sou o Papai Noel. Eu poderia comer 2 crianças como você em uma única mordida. Não assuste as crianças. Pulei e dei um tapa nas costas dele. Depois, entreguei todo o dinheiro restante à diretora do orfanato, pedindo que ela criasse um fundo educacional. A partir daquele momento, além da educação obrigatória, as crianças também poderiam continuar estudando se quisessem. Faculdade, mestrado, doutorado. O conhecimento podia mudar tudo. O mundo estaria esperando por elas. O sol da tarde ficou um pouco mais quente, e as crianças me puxaram para brincar. Eu também puxei Dean para participar. Você será a raposa, e eu serei a mãe gansa protegendo esse grupo de pequenos gansos atrás de mim, entendeu? Dean me olhou sem expressão e avisou em voz baixa. Você realmente acredita que eu agiria como uma raposa de verdade e roubaria todas essas criaturinhas? Eu as jogaria nas montanhas para alimentar os lobos. Imediatamente, cobri a boca de Dean. Chega de falar. Se você não quer ser a raposa, então seja a mãe gansa, e eu serei a raposa. Que tal? Uma versão demoníaca da brincadeira da mãe gansa. Eu, como raposa, estava completamente exausta, mas não consegui pegar nenhum único ganso. As crianças estavam completamente convencidas. Aquela garotinha das tranças pegou Dean de surpresa, ao correr até ele e dar um beijo em sua bochecha. Você é incrível! Eu gosto desse irmão do Papai Noel. Aquele único beijo abriu as comportas. As outras crianças também correram até ele. Eu também quero beijá-lo. Eu também! Minha vez! Minha vez! O rosto de Dean ficou coberto de beijos infantis. A aura sombria e ressentida que emanava dele quase parecia visível. Antes que ele perdesse completamente a paciência, rapidamente me enfiei no meio da multidão e o resgatei daquela pilha de crianças. Brincamos como loucos até o anoitecer. Era hora de ir embora. A diretora do orfanato nos acompanhou até o portão. Seus olhos estavam cheios de lágrimas enquanto colocava minha mão sobre a de Dean. As crianças daqui tiveram vidas difíceis. Agora que vejo que Eleanor está bem e tem você ao lado dela, finalmente posso ficar tranquila. Dean, por favor, cuide bem dela daqui para frente. Quando essa garota fica ocupada, ela nunca se alimenta direito. Ela sempre improvisa as refeições e simplesmente dá um jeito. Quando a diretora começou a reclamar, parecia que não teria fim. Interrompi rapidamente, balançando nossas mãos entrelaçadas. Não se preocupe, diretora. Ele cozinha para mim todos os dias agora. A comida dele é incrível. Ao ouvir isso, a diretora finalmente sorriu aliviada. Lembre-se, não importa para onde você vá, sempre deve comer bem. Acenei para ela. A brisa da noite de inverno era gelada, mas a palma da mão de Dean permanecia quente. No caminho de volta do orfanato, a primeira neve do ano começou a cair. Fiquei imediatamente animada. Olha, é a primeira neve! Dean não olhou para a neve. Em vez disso, olhou para mim. Ele perguntou. Essa pessoa sabia que eu sou seu mestre? Por que ela disse que estava confiando você a mim? Olhei de lado para ele. Pequenos flocos brancos se acumulavam no cabelo e nas roupas de Dean, enquanto a luz amarelada dos postes fazia seus traços parecerem ainda mais bonitos. De repente, lembrei de uma frase que tinha visto na internet. Dizem que você deveria assistir à primeira neve com alguém de quem gosta. Assim, quando a neve deixar seus cabelos brancos, parecerá que vocês envelheceram juntos. Mestre, talvez esse conceito seja um pouco avançado demais para a nossa antiga diretora. Soltei uma pequena nuvem de vapor branco e sorri para ele. Eu disse a ela que você era meu marido. Os passos de Dean pararam.
Os flocos de neve pousaram em seus cílios. Eu não sabia se era apenas minha imaginação, mas aqueles olhos dourados pareciam ainda mais intensos. Você sabe o preço de ser esposa do Rei das Trevas? Eu estava prestes a dizer, eu só inventei isso. Mas antes que as palavras saíssem da minha boca, meu estômago se contraiu violentamente. Uma dor aguda me atingiu de repente. Curvei-me, tossindo sem parar. Tosse! Cofe! Cofe! Um forte gosto metálico de ferrugem subiu pela minha garganta. Instintivamente cobri a boca. Mas um líquido quente escorreu entre meus dedos. Uma gota, depois outra. Manchas de sangue carmesim caíram sobre a neve branca. Pareciam uma rosa vermelha florescendo no inverno profundo. Quando acordei, já estava deitada em uma cama de hospital. Ao meu lado, o som ritmado dos monitores ecoava pelo quarto. Eu não fazia ideia de quanto tempo tinha ficado inconsciente. Virei a cabeça com dificuldade e vi Dean sentado na cadeira ao lado da cama. Você vai morrer, ele disse. Sua voz era calma, apenas constatando um fato. Você é tão frio. Eu disse sem palavras. Você não deveria dizer algo gentil e encorajador, tipo, está tudo bem, não se preocupe, você vai melhorar? O médico esteve aqui há pouco. Seu olhar não mudou, e seu tom permaneceu tão tranquilo quanto água parada. Câncer de estômago em estágio terminal. Com os padrões médicos atuais da humanidade, é incurável. É claro que eu já sabia que era câncer de estômago terminal. Eu sabia há 3 meses. Minha vida, mesmo depois de tentar dar o meu melhor, ainda era uma completa bagunça. Abandonada quando criança e criada em um orfanato. Depois, fui para uma faculdade mediana e consegui um emprego comum após a graduação. Eu costumava acreditar que todo o esforço acabaria sendo recompensado, que se eu esperasse mais um pouco, as coisas melhorariam. Quem diria que aquilo que eu estava esperando era um diagnóstico de câncer terminal? Que vida miserável. Eu não tinha dinheiro, nem sequer tinha sorte. Então, na véspera de Natal, fiz um pedido. Essa devota deseja uma vida inteira de refeições ricas e fartas, ser extremamente rica e só pede um sugar daddy dedicado, grande em todos os sentidos, além de $1 milhão. Obrigada. Eu nunca imaginei que aquilo realmente se realizaria. Deus, você finalmente abriu os olhos uma vez. Desculpa por ter mentido para você. Minha voz estava rouca. Eu estou morrendo, então não vou mais poder ajudar você a cumprir suas metas de maldade. Dean permaneceu parado. Seus olhos estavam assustadoramente frios. Quando pensei que ele fosse me repreender, ele de repente perguntou: por que você não desejou um corpo saudável? Fiquei sem reação por um momento. Por quê? Como eu estava fazendo um pedido ao Papai Noel, só pensei em coisas que poderiam ser colocadas dentro de uma meia. Um corpo saudável. Não parecia algo que pudesse ser entregue como presente. Hã? Então eu poderia ter pedido isso? Perguntei. Não. Como você ousa brincar comigo? Mas Dean simplesmente me ignorou novamente. O quarto do hospital mergulhou em um longo silêncio. Restava apenas o som constante dos monitores. Quando eu estava começando a pegar no sono, ouvi sua voz baixa. Se você tivesse desejado um corpo saudável, talvez eu não fosse aquele que você conheceu. Dean era um rei das trevas surpreendentemente magnânimo. Ele disse que eu não era completamente inocente por tentar fazer um acordo com ele. Afinal, tentar enganar o próprio rei das trevas também poderia ser considerado uma forma de maldade. Então ele apenas assistiria enquanto eu desaparecia diante dos seus olhos. Eu sabia que Dean sempre era teimoso com suas palavras. Ele provavelmente achava lamentável demais me deixar sozinha naquele momento. Por isso inventou uma desculpa tão constrangedora. Naqueles últimos dias, o tempo passou em fragmentos confusos por causa da dor. Eu dependia completamente da bomba de controle de dor para conseguir suportar. Dean passou a maior parte do tempo ao meu lado em silêncio. Ele deixava que eu, uma paciente frágil, puxasse conversas sem sentido. Eu vou para o céu? Sim. Existem anjos no céu? Sim. Os anjos são mais bonitos que você? Não. Eu ri tanto que comecei a tossir. Depois de finalmente me recuperar, respondi. Você está mentindo. Eu já vi esculturas de anjos na mitologia grega. Todos têm rostos perfeitos e nem usam roupas. Olhei para o teto do quarto do hospital. De repente, fiquei um pouco curiosa. Você está imaginando coisas bonitas demais. A voz sombria de Dean veio de perto. Esses anjos para qualquer garota que encontram dizem: querida senhora, sabia que só percebi agora que a palavra anjo deveria ser usada para descrever uma garota como você? Posso ter a honra de beijar o dorso da sua mão? Eles são apenas nudistas de cabelos brancos que flertam por todos os lados. É melhor não criar expectativas. Respirando pelo oxigênio, eu não conseguia rir muito. Só conseguia me contorcer, rindo como uma criança boba. Anjos e demônios realmente eram inimigos mortais. Nunca espere ouvir uma descrição normal de um anjo vinda de Dean. De repente, lembrei de algo da minha infância. Virei a cabeça e olhei para a silhueta escura ao lado da cama. Ei, me diga. Minha voz estava muito baixa. Existem anjos com asas negras? Nunca vi um. Não trabalhamos no mesmo departamento. Eu já vi um. Então contei minha história para Dean. No inverno, quando eu tinha 4 anos, minha mãe disse que me levaria à feira da cidade. Fiquei tão feliz que pulei de alegria. Mas ela não me levou até a cidade. Em vez disso, caminhou comigo até as montanhas atrás da região. O caminho foi ficando cada vez mais deserto. Até hoje, ainda me lembro do som dos galhos secos arranhando meu casaco acolchoado de inverno. Minha mãe disse que estava perdida e precisava encontrar o caminho. Ela pediu que eu ficasse ali, fosse uma boa menina, não me movesse nem 1 centímetro e esperasse por ela. Então esperei. Israel Reddit. Esperei até o céu ficar completamente escuro. Mas minha mãe nunca voltou.
O vento noturno da montanha era como uma lâmina cortando meu rosto. Minhas lágrimas congelavam assim que caíam. Eu estava tão fria e assustada que nem tinha forças para chorar. Minha consciência começou a desaparecer lentamente. No meio daquela confusão, ouvi outro som. Usei toda a minha força para abrir os olhos. Era a silhueta de um homem, desaparecendo em uma escuridão ainda mais profunda que a própria noite. Seu rosto estava escondido, mas eu me lembro claramente. Ele tinha um par de asas enormes. Quando acordei novamente, eu já estava em uma cama quente no orfanato. A diretora disse que um gari que trabalhava de madrugada havia me encontrado deitada no portão. Ela até me elogiou por ter sido corajosa o suficiente para conseguir voltar sozinha. Mas eu estava esperando minha mãe o tempo todo. Olhei para Jean. E aquela montanha era tão longe do orfanato. Levaria uma eternidade até de carro. Eu tenho essa lembrança de olhar para a cidade inteira. As luzes eram pequenas e espalhadas, como uma galáxia invertida. Deve ter sido aquele anjo negro que me salvou. Jean ficou em silêncio por muito tempo. Depois de um longo momento, ele se inclinou e ajeitou minhas cobertas. Está na hora de dormir, paciente, disse friamente. Eu não sabia naquela época. O antigo Jean também havia sido conhecido como um anjo caído. Minha saúde piorava a cada dia. Eu passava cada vez mais tempo dormindo. Sempre que abria os olhos de vez em quando, o ângulo da luz entrando pela janela parecia quase igual. Mais um dia havia passado sem que eu percebesse. Finalmente consegui um raro momento de clareza, em que me sentia um pouco mais disposta. Puxei fracamente a manga de Jean. Jean. Minha voz estava tão rouca que parecia estranha até para mim. Você poderia fazer um último favor para mim? Me ajude a cuidar dos preparativos do meu funeral. Cada palavra exigia um esforço enorme. Não deixe a diretora do orfanato saber que eu fui embora. Eu disse a ela que iria morar no exterior com você. Deixe que ela continue acreditando nisso. A visão dela já está falhando, e se descobrir que eu morri, ela certamente choraria muito. Jean me olhou em silêncio. Embora seus olhos continuassem frios como antes, senti que finalmente conseguia entendê-lo um pouco. Aquele provavelmente era o olhar que alguém dava para uma pessoa prestes a morrer. Dessa vez, ele não reclamou que eu estava dando trabalho. Apenas respondeu. Certo. A luz da tarde entrava perfeitamente pela janela, envolvendo-o em um halo dourado. Ele estava sentado contra a luz. Seu rosto permanecia escondido pelas sombras, mas sua silhueta era clara e impressionante. Naquele breve momento, tive uma sensação quase divina. Como um deus sentindo compaixão pelos mortais. Obrigada, Jean. Espero que você encontre a felicidade. Ponto de vista do Rei das Trevas. Essas foram as últimas palavras que Eleanor Vance disse a ele. Foi apenas quando ela realmente partiu que Jean percebeu. Era estranho. A morte deveria ser algo com que um demônio estivesse mais familiarizado do que qualquer outra coisa. Então por que ele se sentia assim? Tão absurdamente estranho. Seu peito estava tomado por uma emoção desconhecida. Algo que ele nunca havia sentido antes. Ele não conseguia explicar o que era aquele sentimento. Mas se a morte ousasse aparecer diante dele naquele momento para levar Eleanor, ele arrancaria a cabeça do próprio ceifador com as próprias mãos. Era estranho demais. Vida e morte eram apenas parte de um ciclo. Como um trem chegando a uma estação e partindo novamente no dia seguinte. Então por que a partida dela causava uma dor tão profunda? O que exatamente despertava aquela emoção dentro dele? Depois de muito tempo, Jean finalmente entendeu. Ele não queria que Eleanor o esquecesse. E aquele sentimento tinha um nome. Coração partido. Jean carregou o corpo de Eleanor até o cemitério dos Reis das Trevas. Outro demônio olhou para ele com desconfiança. Jean, o que você está fazendo trazendo um cadáver humano para cá? Jean respondeu calmamente. Esta é minha esposa. O outro demônio arregalou os olhos, horrorizado. Você enlouqueceu? Humanos têm vidas tão curtas. E daí? Você terá que conhecê-la novamente em cada uma das reencarnações dela. Você não acha isso cansativo? Além disso, como pode ter certeza de que ela vai se apaixonar por você todas as vezes? Humanos são covardes. É muito provável que na próxima vida, ela encontre um exorcista para realizar um ritual e expulsar você. Jean soltou uma risada baixa. Ele se lembrou do primeiro encontro deles. Eleanor havia jogado um punhado de sal grosso diretamente nele. O outro demônio olhou para Jean, que continuava sorrindo como um tolo. Ele apenas balançou a cabeça sem conseguir dizer nada. Que tipo de pessoa terrivelmente maligna ela deve ser para deixar você tão obcecado assim? A alma dela deve ser extremamente sombria, não é? Tudo bem, então arrume suas coisas e vá buscá-la no inferno. Se você for rápido, talvez ainda consiga capturá-la. Jean colocou Eleanor em seu próprio caixão. Então disse baixinho. Ela está no céu. O outro demônio ficou completamente sem palavras. Ele olhou para Jean como se estivesse diante de um louco. Eu sabia que algo estava errado. As coisas estavam boas demais por aqui. Agora meus colegas estão literalmente implorando para morrer. Ponto de vista de Eleanor. Minha alma realmente subiu ao céu. Quando morri, senti como se alguém estivesse me abraçando. Era tão quente. Pouco antes de minha consciência desaparecer completamente. Ouvi aquela voz familiar chamar meu nome pela primeira vez. Eleanor. Havia uma sensação quente e úmida no meu rosto. Quem estava chorando? Não poderia ser Jean. Um rei das trevas chorando em um funeral? Isso seria estranho demais. Além disso, foi ele quem me disse que existia vida após a morte. Então por que ele ficaria triste?
Eu cheguei ao céu. Um lugar completamente branco e puro. Era como uma primavera eterna. Sempre quente. As almas bondosas viveriam ali por um tempo, esperando pelo início de uma nova vida. Os anjos eram responsáveis por nos designar moradias. Como meus pontos de karma no mundo mortal eram altos, recebi uma pequena vila com um belo jardim. O anjo que me guiava era incrivelmente bonito. Ele realmente não usava camisa. Seu corpo era simplesmente perfeito. Cada músculo parecia esculpido pela luz. Mantive a cabeça baixa, tentando esconder o sorriso enquanto caminhava atrás dele. Mas inesperadamente, ele parou. Acabei batendo minha testa contra suas costas quentes e firmes. Nossa! Ele se virou com um sorriso divertido. Que nova fofinha desastrada é essa? Já chegamos à sua porta. Meu rosto ficou vermelho. As íris douradas do anjo brilhavam sob a luz do sol. Eram realmente deslumbrantes. Minha nova pequena distraída. Eu sou seu anjo pessoal. De agora em diante, você pode me incomodar sempre que precisar. E pode me incomodar mesmo quando não precisar. Ele se curvou elegantemente, segurou minha mão e beijou delicadamente o dorso dela. Porque eu pertenço a você. E somente a você. Meu rosto queimou. Dean realmente não estava mentindo. Anjos eram mesmo uns grandes conquistadores. Enquanto meu coração acelerava e minhas bochechas esquentavam, outro anjo chegou voando apressado. Ele trouxe uma notícia chocante. Um demônio imprudente havia invadido o céu. O anjo gentil de antes imediatamente ficou sério. Você ignorou os caminhos do inferno e invadiu o reino sagrado do céu. Ele se virou para mim e fez uma pequena reverência. Linda senhora, peço desculpas. Espere um momento. Voltarei para acompanhá-la assim que terminar de lidar com aquele monstro de chifres negros. Antes mesmo que ele terminasse de falar. O tal monstro de chifres negros já estava diante de nós. O anjo abriu suas asas e me protegeu atrás dele. Sua espada prateada apontava diretamente para o demônio que ousara invadir um território proibido. Era Dean. Mas ele parecia diferente. Terrível. Suas asas negras estavam cobertas de cicatrizes. Havia até marcas de queimaduras. Para um demônio dentro do céu, cada segundo era uma tortura. Uma punição constante. Eu não conseguia imaginar o que ele havia enfrentado para chegar até ali. Ele ignorou completamente a espada prateada que poderia acabar com sua existência. Seu olhar passou pelo anjo. E parou diretamente em mim. De repente, lembrei de algo que esqueci de perguntar. O quê? Fiquei imóvel. Pela primeira vez, vi uma emoção diferente naqueles olhos carmesim. Ansiedade. Medo. E... amor. Dean estava cercado pela imensidão branca do céu, como uma rachadura escura em meio à pureza absoluta. Quando você disse que era minha esposa, isso ainda vale? A próxima vida, de Eleanor aula de física à tarde. Eu estava mordendo a ponta da caneta enquanto olhava distraidamente pela janela. Minha colega de mesa cutucou meu braço levemente. Eleanor, você tem agido estranho ultimamente. Por que está sempre distraída? Vou contar uma coisa, mas não fique com medo. Me conta, me conta. Minha colega e eu abaixamos a cabeça, escondendo-nos atrás de uma pilha alta de livros didáticos. Baixei a voz. Acho que atraí um espírito maligno. Israel Reddit. Os olhos dela se arregalaram. Você viu um fantasma? Não, não. Lembrei da criatura que eu vinha vendo nos últimos dias. Ele tem chifres na cabeça e uma cauda nas costas. Minha colega arregalou os olhos. Um fauno! Não, não. Ele também tem enormes asas negras. Um vampiro! Não, não, essas asas têm penas. Um corvo lobisomem? Isso também não parecia certo. Afinal, que tipo de criatura ficaria no telhado do prédio em frente, com uma mão no bolso, me observando fixamente com aqueles olhos dourados como ouro? Ao perceber minha expressão preocupada, minha colega deu um tapinha no meu ombro. Não tenha medo. Minha mãe conhece um exorcista católico. Ele é muito eficiente. Vou perguntar para ela como entrar em contato com ele quando chegar em casa. Isso realmente vai funcionar? Ouvi dizer que ele é extremamente poderoso. Não importa que tipo de espírito maligno seja, ele consegue transformar em pó. Assenti lentamente. Certo, então vamos tentar. Naquele momento, um pequeno rei das trevas, que só queria se exibir diante da própria esposa, sentiu seu coração se partir silenciosamente. O colega de Dean deu um tapinha em seu ombro, tentando consolá-lo. Ah, meu pobre corvo apaixonado. Espere pela próxima vida. O boletim diário dos reis das trevas. Aviso disciplinar. O rei das trevas, Dean, foi suspenso por um mês, sem pagamento devido à agressão contra um colega, e por arrancar suas penas, causando um impacto negativo. Entrevista com a vítima. Um certo demônio com poucas penas restantes gritou diante da câmera. Sua esposa não reconhece você. Então por que a culpa é minha? Final extra. O rei das trevas e sua esposa teimosa há anos se passaram. Ou melhor, para Dean, não foram exatamente anos. Para um ser que existia há milhares de séculos, algumas décadas não passavam de um piscar de olhos. Mas, para Eleanor, cada momento era precioso. Ela finalmente se lembrava de tudo. Do primeiro encontro. Do sal grosso jogado no rosto dele. Do dinheiro na porta. Do dia em que ele cozinhou usando um avental ridículo. E, principalmente, do demônio orgulhoso que atravessou o céu inteiro apenas para perguntar se ainda podia ser seu marido. Naquele dia, Eleanor estava sentada no trono do Reino das Trevas, comendo sobremesa enquanto observava Dean resolver problemas importantes. Ou melhor, ela observava Dean tentando resolver problemas importantes. Senhor Rei das Trevas. Um demônio entrou apressado. Temos uma crise. Dean levantou os olhos.
O que aconteceu? O exército celestial está se aproximando. O ambiente ficou em silêncio. Todos os demônios ficaram tensos. Eleanor continuou comendo seu bolo. Ah, ela disse calmamente. Então vou fazer chá. Todos olharam para ela. Esposa do Rei das Trevas, isso é uma guerra. Eleanor piscou. Eu sei. Por isso estou fazendo chá. Guerras sempre deixam as pessoas cansadas. Jean fechou os olhos e suspirou. Você continua sem medo de nada. Eleanor sorriu. Eu já joguei sal grosso em você quando achava que você era um espírito maligno. Depois disso, qualquer coisa parece menos assustadora. Um demônio ao lado sussurrou. Ela realmente é a única criatura que consegue ameaçar o Rei das Trevas usando tempero. Jean ouviu. Eu ouvi isso. O demônio ficou em silêncio imediatamente. Eleanor levantou a mão. Jean. Sim. Você ainda consegue ler minha mente? Consigo. Ela sorriu. Então você sabe o que eu quero. Jean ficou sério. Você quer comprar mais 100 vestidos? Não. Quer comprar mais doces? Também não. Quer que eu cozinhe? Essa é uma possibilidade. Ele apertou os olhos. Então o que você quer? Eleanor se aproximou e segurou sua mão. Quero que você pare de agir como se precisasse salvar o mundo inteiro sozinho. Jean ficou em silêncio. Ela continuou. Você é o Rei das Trevas. Você é assustador. Você é poderoso. Você faz todos os demônios tremerem. E mesmo assim, ela sorriu. Você continua sendo o homem que ficou procurando na internet como deixar minha comida mais gostosa. Pela primeira vez em muito tempo, Jean ficou sem resposta. Um demônio que assistia à cena murmurou. O Rei das Trevas foi derrotado. Outro perguntou. Por quem? Ele respondeu. Por uma mulher usando pijama de urso. Eleanor ouviu. Eu ainda tenho esse pijama. Todos ficaram em silêncio. Jean virou o rosto. Eu sei. Ela estreitou os olhos. Você está rindo? Não. Você está. Não estou. Jean. Estou apenas lembrando que o ser humano mais perigoso que conheci não foi um guerreiro, nem um exorcista. Foi uma garota que tentou me afastar com alho, sal grosso e um amuleto comprado em aplicativo de entrega. Eleanor sorriu. E mesmo assim você se apaixonou. Jean olhou para ela. Aquele mesmo olhar que antes assustava todos os seres vivos, mas que para ela sempre pareceu quente. Sim. Foi meu maior erro. Ela fez uma expressão ofendida. Erro? Jean se aproximou. Um erro que eu cometeria infinitas vezes. Eleanor sorriu. Então quer dizer que você vai continuar sendo meu sugar daddy dedicado? Jean fechou os olhos. Depois de milhares de anos, você ainda usa esse termo? Claro. Eu sou uma mulher de princípios. Meu princípio é receber amor, comida boa e presentes. Jean suspirou. Eu enfrentei anjos. Conquistei o inferno. Fui temido por todos os mundos. E agora? Ele olhou para a esposa. Sou escravo de uma humana que exige sobremesa depois do jantar. Eleanor segurou o rosto dele e sorriu. Meu escravo favorito. Todos os demônios presentes abaixaram a cabeça. Não por medo, mas por respeito. Porque todos sabiam uma verdade. O Rei das Trevas podia dominar o mundo. Podia desafiar o céu. Podia vencer qualquer inimigo. Mas nunca conseguiria vencer Eleanor. Porque no fim, o único ser capaz de derrotar o Rei das Trevas sempre seria sua esposa. Fim, que Deus te abençoe.